para introduzir a ideia de espaço de Minkowski. Nós então vimos, né, que numa descrição, né, onde nós partimos do pressuposto, do postulado fundamental, que é um postulado que Einstein elabora, né, sobre a constância da velocidade da luz, né, o que isso significa, qual é a possível maneira, essa é uma maneira de, assim, não é de entender, mas uma maneira da gente justificar que é razoável que a velocidade da luz no vácuo seja uma constante da natureza, né? Eu tinha falado com você, relembrado esse resultado lá da física 3, né? E a velocidade da luz no vácuo pode ser expressa em função da permeabilidade magnética, da permissividade elétrica do vácuo, né? Bom, se a gente imaginar que a ideia que nós temos aí do vácuo, né, é que é o vazio absoluto, pelo menos o vácuo, pensando no vácuo clássico. Quando a gente fala de teorias quânticas de campo, quando a gente fala de teorias mais fundamentais, modelo padrão, a gente pressupõe que o vácuo tem uma estrutura. O vácuo não é esse vazio absoluto. E nós temos provas hoje, né, através de efeitos já conhecidos como o chamado efeito Casimir, de que o vácuo ele pode apresentar flutuações de matéria. A famosa experiência, né, do efeito Casimir, quem quiser ler um pouquinho sobre isso, né, tem bastante material até de natureza didática, vocês podem acessar, né, o efeito Casimir, não precisa ser pelo Google, pelo Wikipedia, não. Tem sites aí com bastante coisa sobre o efeito Casimir. O efeito Casimir é um efeito que, de 1949, me parece, que mostra que o vácuo não é o vazio absoluto, como nós imaginamos. Quando a gente começa a perceber o vácuo, que a gente chama de vácuo quântico, ele pode apresentar oscilações e a experiência mostra que se você pegar duas placas condutoras paralelas e deixar o vácuo entre elas, aparece naturalmente, a partir do vácuo, uma força, as placas neutras, obviamente, do vácuo, essas placas começam a se atrair e existe uma lei de força que governa essa atração entre as placas. E a razão física que está por trás disso é que o vácuo ele pode flutuar, ele apresenta a criação e destruição subsequente de pares de elétrons e pósitrons. Então, por instantes de tempo muito curtos, esses elétrons, esses pósitrons se formam e se aniquilam, mas eles geram uma média de um campo que faz a atração entre as placas. Isso é o efeito Casimir. Mas numa teoria clássica, isso aí é um efeito quântico. Mas numa teoria clássica, por exemplo, quando a gente está falando do eletromagnetismo clássico, a gente imagina que o vácuo seja o vazio absoluto. As propriedades do vácuo, então, né, são propriedades de um sistema que tem completa ausência de matéria. E a gente tira essa grandeza a partir dessas grandezas fundamentais do vácuo. Então, é natural da gente imaginar que esse vácuo, sendo tão, né, vazio, e tendo essas constantes que dão essa grandeza, que é a velocidade da luz, que é o valor reproduzido da velocidade da luz, a gente possa imaginar que essa grandeza vai depender do observador. Qualquer que seja o observador, se ele estiver no vácuo, o vácuo não vai mudar. Ele vai ver o mesmo vácuo. Então, essas grandezas aqui, que só dependem das características do vácuo, elas não devem sofrer efeito de mudança de observação. Isso não é uma demonstração, mas é simplesmente uma motivação para ver o quão razoável seria pensar que a velocidade da luz no vácuo ela possa ser uma constante independente do observador. Então, esse é o princípio fundamental da relatividade especial. Qualquer que seja o observador inercial, a velocidade da luz em relação a esse observador, qualquer que seja a sua velocidade, é c. Então, se eu tiver um feixe de luz com velocidade c e outro feixe de radiação eletromagnética, sei lá, uma luz visível, uma micro-onda, ambos com velocidade c, a velocidade de c em relação a c continua sendo c e não zero. Então, esse postulado tem essa consequência, como nós vamos ver depois que a gente fizer as transformações de Lorentz. Mas, então, a propriedade que a gente gostaria de chamar a atenção é que
A velocidade da luz, né? Oi, você botou C/1 sobre zero, isso. Diz que a luz se propaga no vácuo. Se no vácuo não tem nada, o que ele diz? São propriedades, vamos voltar um pouquinho assim às equações de Maxwell, né? Da onde é que você vê o epsilon zero? Da onde é que você vê o μ0? Da relação entre aquilo que é uma carga elétrica e aquilo que vamos dizer, uma força. Quando a gente faz a experimentação do campo coulombiano, da força de Coulomb, e a gente sabe que, experimentalmente, né, Coulomb demonstrou que a força de atração e repulsão entre as cargas, duas cargas, no meio do vácuo, tem uma constante carga que, dependendo do sistema de unidade, a gente associa, né, com uma grandeza, que é a lei de força de Coulomb que vai indicar que existe uma constante ligada à força de atração e repulsão entre duas cargas. Então, essa constante é uma constante que independe das cargas, a experiência é feita para tudo quanto é tipo de carga, independe da distância, é uma constante característica daquele meio onde as cargas estão se atraindo ou se repelindo. Então, se associa essa constante a uma grandeza, quer dizer, uma característica do vácuo. E depois você, obrigado, cara. Todo mundo ensinou a listinha para a gente passar o livro, né? Então, você associa essa grandeza aí, que é uma característica do vácuo, que a gente chama de permissividade elétrica. Depois, claro, colocamos meios materiais, estudamos a formação de campos em meios materiais, né, em meios dielétricos. A gente sabe que esses meios têm uma permissividade elétrica que pode ser, em algumas aproximações, escritas a partir da constante dielétrica do meio, né? A partir desse epsilon zero aqui, vezes constantes características daquele meio. Mas o que a gente entende é que o próprio vácuo, do ponto de vista das interações eletromagnéticas, ele carrega, né, uma constante que modula, que independe das cargas, né, e que modula o valor dessa força coulombiana de atração e de repulsão. Então, vamos colocar que a gente entende que existe uma constante natural associada ao vácuo. A mesma coisa com a experiência de Biot-Savart, né, do magnetismo, do campo magnético, da atração ou da repulsão gerada por correntes que conduzem, condutores que têm correntes em direções opostas ou correntes no mesmo sentido, né? Então a gente sabe que um vácuo tem propriedades fundamentais elétricas e magnéticas. Essas constantes aqui são constantes intrínsecas do vácuo. Qualquer observador vai ver esse mesmo vácuo. Observadores em movimento inercial. Estamos sempre falando de observadores inerciais. E depois tem uma outra discussão em física fundamental, em mecânica quântica, né, que é a questão dos observadores acelerados. Aí tem uma discussão de um vácuo, que é o chamado vácuo de Hilbert. Então, observadores acelerados podem ter um conteúdo de partículas um sistema diferente de observadores inerciais. Mas essa discussão entra numa área que a gente chama teorias de campo em referenciais acelerados, ou teorias de campo em espaços curtos, né? Essa discussão eu estou chamando só de observadores inerciais. A aceleração não está em jogo quando eu passo de um observador para outro. Então, dessa forma, a gente seria induzido a pensar que é razoável imaginar a constância da velocidade da luz. Que qualquer observador, porque a velocidade da luz, a velocidade das ondas sonoras é uma onda de pressão, ela depende do meio. Se não tiver meio, não tem onda sonora. Se o meio for muito denso, o som se propaga mais rápido. Se o meio for muito rarefeito, o som se propaga com menos velocidade. Então, a velocidade da luz, do som na água, né, no metal, tudo depende do meio. Então, as propriedades do meio são importantes. E aí tem o meio material. E aí a questão do observador já não é tão mais independente assim. Agora, no meio absolutamente vazio, é o vácuo clássico, o vácuo do eletromagnetismo, ausência de cargas e corrente, não tem matéria. Estou falando para vocês só para vocês ficarem com a luzinha acesa. A teoria quântica de campo, quando a gente fala que não tem matéria, é entre aspas. A matéria pode aparecer e ser destruída em intervalos de tempo muito curtos, né, da ordem até de alguns femtosegundos, 10 a menos 15, 10 a menos 13 segundos, mas por intervalo de tempo muito curto aparece aqui e se aniquila de novo. Então o vácuo, você
tem que fazer uma microcirurgia muito, né, nem uma microcirurgia, uma picocirurgia no vácuo, para perceber que o vácuo tem essas oscilações. Então o vácuo não é tão vazio assim do ponto de vista do mundo quântico, mas do ponto de vista do mundo clássico, não tem carga, não tem corrente, não tem matéria vácuo. E aí as propriedades do vácuo definem a velocidade da luz, então é razoável a gente imaginar que a gente vai adotar essa constância da velocidade da luz. E aí a ideia toda, né, de uma formulação, de criar um novo espaço-tempo, é imaginar, vamos dizer, o que está em jogo. Na física clássica, a gente imagina que a velocidade de propagação dos eventos é infinita. Então, se um evento acontece aqui, num ponto aqui, A, e o outro evento aqui acontece no ponto B, o tempo de propagação da informação, suponhamos que eu coloque uma carga aqui. Aqui eu tenho uma carga teste. E aí eu vou colocar uma carga aqui de prova. Essa carga, ao chegar aqui, a carga que está aqui vai receber a informação de um campo. Então vamos dizer, a informação de que eu coloquei uma carga aqui, vamos dizer que as cargas têm sinais opostos e que vai haver uma atração, essa informação, o tempo de viagem dessa informação é a distância entre elas, né, vamos dizer, é a distância entre as duas cargas, dividida pela velocidade de propagação da informação. Na física newtoniana, na física clássica, as velocidades de propagação são infinitas, então o tempo é zero. Então os eventos são instantâneos. Terceira lei de Newton, ação e reação. É uma lei que depende exclusivamente da velocidade infinita de propagação dos eventos. A toda ação corresponde a uma reação na mesma direção e sentidos opostos. Isso pressupõe que os eventos têm uma velocidade infinita de acontecimento. Na relatividade restrita, se a gente agora fala, não, nenhuma velocidade supera o valor c. A velocidade máxima de sinalização é c. Então, o tempo mínimo, existe um tempo mínimo que precisa decorrer entre eu colocar uma carga aqui e a carga que está aqui, saber que aqui apareceu uma carga e que ela vai ser atraída por essa carga. Então, o tempo mínimo é esse tempo aqui. Claro, se a velocidade de informação for menor do que c, o tempo vai ser um pouquinho maior, mas o tempo não é zero. A instantaneidade está perdida. Então, o primeiro objeto, né, de ataque, primeiro objeto, né, de ataque dessa ideia de Einstein é que cai a terceira lei de Newton. Então, a lei da ação e da reação é levada no nosso mundo, das velocidades infinitas. A velocidade de propagação dos eventos é infinita. Eu boto um objeto aqui, a Terra está aqui, a Lua está aqui, um sente a atração do outro imediatamente. Mas a gente pressupõe, então, que a gente está trabalhando um regime, né, da natureza onde as velocidades de propagação das interações é uma velocidade infinita. Quando Einstein diz que não, a velocidade máxima nada supera a velocidade da luz, e essa velocidade é uma constante da natureza, então nós temos um tempo mínimo entre um evento acontecer. Então, se uma partícula está aqui e a outra está aqui, elas estão caminhando, então a velocidade de propagação da presença dessa e dessa aqui, não a velocidade das partículas, mas a velocidade da informação de que existem duas partículas interagindo à distância, é uma velocidade infinita. Portanto, em cada instante, uma partícula sabe imediatamente, naquele instante, instantaneamente, onde a outra está. Mas na relatividade, quando agora eu digo a velocidade de propagação não é mais infinita, leva um tempo para essa partícula que está caminhando aqui saber que essa outra está se aproximando. Quer dizer, quando uma partícula manda a informação de que ela está aqui para a outra já saiu de lugar. Então a direção não pode ser a mesma. Quando essa partícula faz a força, a outra vai receber a ação daquela força instantes depois. Então, a lei da ação e da reação já não tem mais negócio de estar na mesma direção. O sentido pode ser até oposto, mas a direção mudou. Então, a velocidade finita para os eventos elimina a terceira lei de Newton. Então, o princípio fundamental, um dos princípios fundamentais da mecânica clássica, é a terceira lei de Newton. Da gravitação, o tempo discutido também é um cálculo possível? Também é possível. Agora, tem que pensar que a gravitação ela tem uma manifestação macroscópica. Então, a pergunta é, quando você vai estudar a órbita dos planetas, movimento kepleriano, né, campo central, mecânica lá do Simon, você vai estudar o movimento de um planeta em torno de uma estrela, o movimento da Terra em torno do Sol, as órbitas de Kepler, né, você nessa aproximação, nesse regime da natureza, a velocidade de propagação é considerada infinita. Nós estamos no mundo macroscópico, mas no mundo microscópico, se você agora pensar que a gravitação não é mais feita por um campo macroscópico, mas existe um graviton que propaga a informação de que há gravitação, essa velocidade é c.
Por exemplo, a ideia de campo justamente é fundamental para eliminar. Quando a gente perde a terceira lei de Newton, a gente tem que colocar a ideia de que quando eu coloco, se uma partícula está aqui, tem uma partícula quietinha aqui, que é a partícula teste, é a partícula que vai ficar testando o mundo. Aí eu coloco aqui uma partícula de prova. Se a velocidade de propagação é infinita, então eu sei imediatamente que essa está aqui, eu tiro a força e tal. Tiro a direção, sei exatamente pela terceira lei de Newton as forças. Agora, se essa partícula aqui, eu coloco aqui e leva um tempo para a informação viajar daqui para cá, a gente tem que eliminar essa noção de interação à distância. A interação à distância morre. Então, o que é preciso é que essa partícula vai mandar frentes de onda, dá informação de que ela existe, e essa frente de onda vai chegar aqui. Então, a partícula passa a precisar da noção de um campo. Ela cria um campo, esse campo se propaga e chega na outra partícula e diz, ó, eu estou aqui, vamos interagir? Estamos interagindo. Nem que passe um tempo, vamos dizer assim, de 10 a menos 12 segundos. Passou. E a gente tem física, tem precisão hoje em dia para contabilizar esses tempos. Claro, se você está num regime que você tem, vamos dizer, resolução de tempo só na faixa de 1 microsegundo ou 10 a 1 milissegundo, você não vai ver 10 a menos 12 segundos. Mas se a gente hoje em dia está tendo precisão para ver picosegundo, então a gente sabe que leva um tempo. Então a ideia de campo, ela vem justamente muito de encontro a essa ideia de eliminar a ideia de interação à distância, de força à distância. Então não tem mais aquela coisa instantaneamente, um sabe do outro, não, tem sempre um intervalo de tempo. E aí a gente imagina que a propagação da informação de que uma partícula está aqui e de que a outra está aqui vai ser feita via a interação entre os campos que cada partícula cria. Essa é a ideia física. Tá? É isso que está em jogo. Eu não consigo explicar, eu acho que melhor do que isso, mas vocês têm que amadurecer um pensamento a partir disso. Ler o Feynman, ler os livros que discutem isso de uma maneira mais, assim, mais coloquial, né? Mais de palavra. Mas a ideia é essa. O que está em jogo, então, como Dória levantou aí, é o papel desse ser. O fato de agora existir uma velocidade máxima de sinalização implica na existência de um tempo mínimo de percepção. Então, nada mais é instantâneo. Então, eu preciso de um tempo. Então, dessa forma, a interação, a gente começa a ver que o tempo começa a estar ligado, né, à distância. A gente começa a ter uma relação, o tempo que separa dois eventos já depende da distância entre esses dois acontecimentos. Então, dessa forma, a gente começa a ter um entrelaçamento maior, que o tempo não é completamente ortogonal ao espaço. Quando a velocidade é infinita, qualquer lugar que eu esteja aqui, aqui, ali, o tempo é sempre zero. A velocidade de propagação é infinita, não importa se as duas partículas estejam aqui ou aqui ou aqui, a informação é sempre instantânea. Mas agora, se as duas partículas estão assim, o tempo é um. Se elas estão aqui, o tempo é outro. Então, o tempo relativo, né, ele já começa a depender das posições relativas. Então, tempo e espaço já não começam a ser duas coisas ortogonais. Há um entrelaçamento entre o tempo. Então, é isso que motiva a introdução de uma nova categoria de espaços em física. São chamados espaço-tempo. Onde a gente aproveita a ideia de uma constante da natureza, uma constante fundamental, qualquer que seja o observador, esse valor é o mesmo. Então, através dessa velocidade, eu posso multiplicar pelo tempo e criar uma nova coordenada em dimensão de distância. CT tem dimensão de distância. Então, a partir do tempo, e como essa constante da natureza, ela vai independer do observador, todos os observadores vêm do mesmo ser, eu posso criar para qualquer observador o tempo que aquele observador está medindo, vezes a velocidade da luz, vai dar uma noção de distância. E aí eu unifico essa distância com as outras coordenadas que sejam eventualmente de natureza espacial, se tiver um espaço tridimensional. Na aula passada, por exemplo, nós estávamos falando da construção de um espaço de Minkowski em duas dimensões. Suponhamos que eu tenha, a gente faz muito isso na vida, por um bom tempo a gente imagina que o mundo seja uma linha, né? Então, quando a gente faz mecânica, né? Física 1, bolso de potencial, oscilador, tudo capa x, 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 x.
Não tem Y, não tem Z. Depois a gente começa a aprender um pouquinho cálculo vetorial, já começa a fazer as coisas em 2 e 3 dimensões, com rotacional, gradiente, divergente. Mas um bom tempo da nossa vida, a gente faz a idealização de que a gente é como se fosse uma bactéria. A gente vive numa linha. O mundo para nós é uma linha. E o tempo passa. Então a gente tem um espaço de 2 dimensões, né? Primeiros capítulos do Halliday são todos nessa direção. Só que o espaço lá não importa. O espaço euclidiano, é um espaço de Galileu. Uma dimensão temporal que não tem nada a ver com a direção espacial. Duas coisas desconectadas. Nós agora estamos criando um intervalo no espaço-tempo. Olha, suponhamos que as partículas vivam numa linha reta, tudo se passa numa linha, o mundo é unidimensional, e então os tempos, né, de separação entre os eventos vão depender agora da distância, porque a velocidade máxima de sinalização é c. Então eu vou criar um novo espaço, que eu vou chamar de espaço-tempo, onde eu vou definir duas coordenadas, cx, ctx. Então, essas duas coordenadas vão me definir as coordenadas de um novo espaço, que é o espaço-tempo. E o que nós vamos usar como referência, como a gente falou na aula passada, para definir uma geometria a partir daí? A referência que nós temos é a propagação dos sinais luminosos. O que deve ser absoluto para nós é a propagação. Se eu estou num ponto, eu emito uma informação eletromagnética, um raio laser, sabe? Mando uma informação eletromagnética, essa informação vai viajar nessa linha, né? E a velocidade, a separação espacial e o tempo de propagação vão ser ligados dessa forma. Então, a gente introduz dessa forma essa grandeza aqui, a gente cria essa grandeza aqui, que a gente chama, que é o elemento de linha, onde o sinal agora, existe um sinal relativo negativo. Expliquei na aula passada que a convenção podia ser menos aqui ou mais aqui. Hoje em dia a gente adota a convenção, coordenada temporal fica positivo e joga o tempo para cá com o sinal negativo, o espaço para cá, eleva ao quadrado e joga para cá. Então a gente cria essa ideia aqui, isso aqui é o elemento de linha. Se ds2 for zero, eu sei que eu estou falando da propagação de um objeto, de uma onda eletromagnética, da luz, não importa, de uma onda eletromagnética. Se eu tiver uma partícula que se propaga com velocidade menor do que c, suponhamos que eu tenho uma partícula que se propaga com velocidade v menor do que c. Então, claro, o dx dessa partícula é vdt. Então, se eu pegar esse intervalo, que ds2, então ds2 é c2 dt2 menos dx2. Vou escrever esse elemento de linha para esse objeto que se desloca com velocidade menor do que c. Se a velocidade for c, ds2 é zero, porque dx é igual a cdt. Nesse caso, dx é igual a vdt. Vou colocar o dx e o dt nesse elemento de linha. Então, eu vou ter c2 menos v2 dt2. Escrevo tudo em função do dx e em função do dt. Então, se a partícula está se propagando com velocidade menor do que a da luz, ds2 já não é zero, é positivo. Então, isso é o que nós chamamos de separação tipo tempo. Ela está descrevendo essa separação, ela está contabilizando a propagação de uma informação, de uma partícula que se viaja com velocidade menor do que a da luz. Então, se V é menor do que C, essa separação é positiva. E claro, se V for maior do que C, fazendo a mesma coisa, vai dar um ds2 negativo. Então, a gente começa a observar que essa grandeza aqui, ela consegue identificar se um sinal se propaga com a velocidade da luz, maior do que a velocidade da luz ou menor do que a velocidade da luz. Vai depender do sinal. Então isso cria a noção, a gente introduz dessa forma uma noção de medida. Qual é a medida que nós estamos levando em conta para construir o espaço do Minkowski? Se um objeto, se um evento, ou se uma interação, se um campo, não importa, uma partícula tem velocidade de propagação igual, menor ou maior do que a da luz. O parâmetro que a gente introduz nesse espaço, que vai definir a geometria desse espaço, é a propagação dos raios luminosos, a propagação da radiação eletromagnética. Então, nós na aula passada dissemos, se o objeto viaja com a velocidade, eu vou criar um sistema de coordenadas dessa forma. Convenção normalmente é botar o eixo temporal na vertical e o eixo das posições aqui, CT. Então, se eu tenho velocidade para a direita, dx, né, CT, né, vou ter mais velocidade, pode ser mais para a direita, mais C ou menos C. Então, isso aqui está descrevendo CDT igual a dx, essa reta aqui de 45 graus. Isso aqui está descrevendo CDT igual
é dx igual a menos CD. Então, qualquer raio luminoso nesse mundo unidimensional, ou ele vai se propagar nessa linha reta, nesse espaço-tempo, está sempre se propagando aqui. Ou ele caminha para cá, ou ele caminha para cá. Mas nessa visão bidimensional unificada de tempo e espaço, essa frente de onda luminosa que está caminhando para cá, desse espaço, ela está se movendo em cima dessa reta de 45 graus. E aqui é essa. Todas as partículas que se propagam com velocidade menor do que a da luz têm C2 dt2 maior do que dx2. Isso aqui é positivo. Então, sempre que isso for positivo, eu estou nessa região. Essa região toda é marcada por CT, o valor da coordenada CT é maior do que x. E essa região aqui, essa região e essa. E essa região aqui é marcada por CT menor do que x. Então, essa região aqui é negativa, ds2 negativo, ds2 positivo e ds2 igual a zero. Então, cone de luz, interior do cone de luz, região externa do cone de luz. Região tipo tempo, tipo luz, né? A gente chama de região tipo luz, ou cone de luz, região tipo tempo e região tipo espaço. Então, essa é a nomenclatura. Tá? Então, a gente cria o espaço-tempo e esse espaço-tempo é dividido em regiões que estão marcando, né, a presença de grandezas absolutas. Né? Se uma partícula se propaga com velocidade menor do que a da luz, e a velocidade da luz é a velocidade máxima de sinalização, qualquer observador vai ver a velocidade mudar, mas vai continuar sendo menor do que a da luz. Então a gente espera que essas grandezas, que essa separação seja absoluta. Qualquer observador vai concordar com a separação do espaço-tempo nessas regiões. Quer dizer, algo, se é tipo tempo para você, vai ser tipo tempo para mim. Não é a nossa velocidade relativa que vai fazer uma coisa ser tipo tempo virar tipo espaço. Então, vamos ver que a gente vai construir as transformações de Lorentz com essa premissa. Então, essa que é a ideia. Por exemplo, na aula passada eu tinha deixado o exemplo de um espaço-tempo de Minkowski tridimensional. Espaço-tempo tridimensional. Então, é esse mundo que a gente chama uma direção temporal e duas direções espaciais. Imaginar que o mundo é um plano, a gente agora abstraiu um pouco, tem mais uma direção, um grau de liberdade, a partícula não está se movendo só numa linha reta, pode se mover no plano, e o tempo. Então, nós temos duas direções espaciais e uma direção temporal. D igual a, em geral, na literatura vocês podem ver muitas vezes assim, D igual a 1 mais 2. Significa que a dimensão é 3, mas uma está reservada para o tempo e duas para o espaço. Então, o elemento de linha desse espaço de Minkowski vai ser isso aqui, C2 dt2 menos dx2 menos dy2. Vou colocar isso aqui em forma vetorial, vou colocar isso aqui menos dx escalar dx. Vou colocar essa. Então, isso está dando para nós a ideia do que é uma métrica. Né? Mas vamos agora, o que está acontecendo aqui? Aqui no fundo a gente está dizendo o seguinte: suponhamos que a gente criasse uma coordenada, uma supercoordenada x, que é CT, x e y. Essa é a minha supercoordenada. Então, é a coordenada do espaço de Minkowski. Então, claro, eu vou poder escrever aquele produto escalar dele, aquele ds2, eu vou poder escrever dessa forma. Vai ser o dx transposto dx. Só que isso aqui, claro, isso aqui seria cdt dx. Isso vale para uma dimensão também. Estou fazendo já no caso de duas. Pode só esquecer o y. Em vez de ser um problema tridimensional, seria um problema bidimensional, ctx. Vamos fazer logo o caso tri, para a gente já sair um pouquinho dessa restrição de ser só duas dimensões. Agora, aqui seria dt, dx e dy. Se eu fizer esse produto escalar computável, isso vai dar C2, T2, mais dx2, mais dy2, vai ser tudo mais. Não tem como recuperar esse menos. Então, o único jeito de eu recuperar esse menos é se eu colocar aqui uma matriz que vai ser 0, 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1. Com isso, eu reproduzo exatamente o elemento de linha. Então, essa matriz aqui, a gente dá um nome para ela. Alguns livros chamam de G, outros livros de ETA. Em geral,
Quando a gente está trabalhando na relatividade especial, na relatividade restrita, a gente usa o eta para designar uma métrica que é constante. O G a gente usa mais na relatividade geral para designar uma métrica que possa depender da posição. Mas a gente está falando ideia de uma métrica constante. Então a gente vai adotar a nomenclatura do eta. Então, o que vocês estão observando é que, ao definir a medida, ds2 é um elemento de linha. Ao definir a medida, eu preciso introduzir no espaço de Minkowski uma matriz aqui, que é o que nós chamamos de métrica. Métrica por causa da medição. ds2 faz a medição. Se ds2 é positivo, eu sei que eu estou falando de alguém que se propaga com velocidade menor do que a da luz. Se ds2 é zero, alguém que se propaga com a velocidade da luz. Se ds2 é negativo, alguém que se propaga com a velocidade maior do que a da luz. Então, esse eta introduz a noção de uma medição. Por isso que a gente chama de métrica, porque é aquilo que vai estar associado ao produto escalar. Por exemplo, se eu pegar dois vetores desse espaço, suponhamos que eu pegasse assim, um vetor x, digamos assim, com coordenada CT, x1 e x2. Pegasse um vetor y, com coordenadas, aqui, vamos dizer, esse aqui é CT, vamos dizer assim, chamar T de x, o tempo associado a x, e aqui vamos chamar o tempo associado a y, CTY, y1 e y2. Então, eu estou pegando dois pontos distintos do espaço de Minkowski tridimensional. Um com coordenada tx, ou poderia chamar de T1, poderia até chamar de CT1, mas aí já tem muito, vamos deixar sem tx. Então, se eu fizer o produto escalar, a gente vai definindo, já que a gente tem uma métrica, a gente pode definir um produto escalar, vai ser x transposto eta y. Então, esse produto escalar aqui vai ser C2 tx dy menos x1 x2 menos y1 y2. É o produto escalar dos dois vetores, né? Que eu poderia escrever dessa maneira: C2 tx dy menos x escalar y. Tem as partes espaciais. X, o vetor x é o vetor com coordenadas x1 e x2, é o vetor bidimensional, puramente espacial. E o vetor y é a parte puramente espacial desse vetor tridimensional. Então, estou no espaço de Minkowski tridimensional, estou agora só desacoplando o setor espacial. Aqui é um vetor y, aqui é um vetor x, da coordenada temporal. E aí o produto escalar pode ser escrito desse modo. O que eu quero mostrar, eu quero que vocês fiquem bem claro para vocês, é a presença, então, o produto escalar agora está dependendo dessa métrica. Claro, todo produto escalar é feito com uma métrica. Vamos lembrar rapidinho lá da álgebra linear. Quando a gente está na álgebra linear, a gente fala, tem um espaço vetorial. Esse espaço vetorial eu defino uma base. Normalmente, claro, a gente pode sempre no espaço euclidiano trabalhar com uma base ortonormal. Pegar vetores de base que sejam ortogonais e normalizados a 1. Se a base não for ortonormal, nós sabemos que existe o método de Gram-Schmidt, que faz a chamada ortogonalização dos vetores. Métodozinho lá. Mas vamos supor que a gente tem uma base genérica. Quando eu quero trabalhar num espaço em que eu tenha dois vetores de base que não sejam necessariamente nem ortogonais, nem normalizados, nem unitários. Nada me impede. Base, basta que os vetores sejam linearmente dependentes. Então, se eu estou num mundo bidimensional, eu poderia pegar esse vetor aqui como sendo um vetor de base e esse vetor aqui como sendo outro vetor de base. Em um compromisso com ser unitário e em um compromisso com serem ortogonais. Nada me impede, então, de escrever esse vetor em função dessa base. VI, epsilon I. Então, esse vetor é uma combinação linear desses dois vetores. Claro, a componente V1, nesse caso, não é simplesmente V escalar epsilon 1. E a componente V2 não é V escalar epsilon 2, porque esses dois vetores não são ortogonais. Então, para eu poder tirar V1 e V2, eu tenho que resolver um sisteminha de duas equações. É simples. Mas a gente tem esse vetor. Se eu tiver um outro vetor nessa mesma base, ele tem componentes o I, epsilon I.
Se eu fizer o produto escalar entre esses dois vetores agora, o produto escalar vai ser o I. Então eu vou ter o I, epsilon I, escalar, VJ, epsilon J. Tá, esse índice aqui vai de 1 a 2, esse índice vai de 1 a 2. Na mesma expressão, nós não podemos usar tudo I, porque senão ficaria o 1, V1, epsilon 1, V1, tudo ficaria tudo com 1 e tudo com 2. Aqui não, eu vou poder multiplicar, por exemplo, o 1, epsilon 1 daqui, pelo V2, epsilon 2 daqui. Então esses dois índices têm que correr, esses dois somatórios correm independentes, por isso que eu boto índices diferentes. Então isso aqui é um somatório, como se fosse somatório em I de 1 a 2, somatório em J de 2 de 1 a 2. Beleza. Então estamos omitindo os somatórios, como a gente já falou na aula passada. Bom, propriedade do produto escalar, o produto escalar é linear, então claro que esses coeficientes saem do produto escalar. E agora eu tenho epsilon I, escalar epsilon J. Se eu estou trabalhando com uma base ortonormal, epsilon I, escalar epsilon J, seria o delta de crônica. Quando esses dois vetores são ortogonais e ortonormais, isso aqui dá delta J. E aí o produto escalar fica o IVI, o 1V1 mais o 2V2. Mas eu não estou trabalhando com uma base ortogonal. Então, eu vou ter epsilon 1 com epsilon 1, epsilon 1 com epsilon 2, epsilon 2 com epsilon 1, epsilon 2 com epsilon 2. Isso aqui é um objeto matricial. Isso aqui eu posso dizer que é uma matriz eta e j. Uma matriz bidimensional que vai ter epsilon 1, escalar epsilon 1, epsilon 1, escalar epsilon 2, epsilon 2, escalar epsilon 1 e epsilon 2, escalar epsilon 2. Ou seja, estou formando uma matriz dessa forma. A linha I, a linha I é o produto escalar de epsilon I por todos os epsilon. Varia, então linha coluna, né? Linha coluna. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2. Então, para fazer o produto escalar, eu preciso conhecer essa matriz. O produto escalar não é mais o IVI, é o vetor U transposto, as coordenadas 1, 1, 2, a matriz eta e o vetor coluna, V1, V2. Então, isso aqui vai me dar o 1 eta 1, 1, V1 mais o 1 eta 1, 2, V2 mais o 2 eta 2, 1, V1 mais o 2 eta 2, 2, V2. É o que está aqui, é o que está aqui. Então, aparece uma matriz. Então, a métrica é um must de todo produto escalar. Normalmente, a gente esquece dela porque a gente trabalha com bases ortonormais. Então, isso tudo é 1, 1, 0, 0, 1. Então, dá a matriz identidade. Matriz identidade a gente não precisa escrever. Mas a métrica está presente, mesmo que seja subliminarmente. No espaço de Minkowski, não tem como eliminar essa métrica. O 1 e menos 1 estão lá. Não dá para normalizar todo mundo a 1. Porque tempo é tempo, espaço é espaço. C2, dt2 é igual a dx2. Então, C2, dt2 menos dx2 tem que ser 0. Não dá para eliminar essa polarização de sinais. Um é mais ou menos. Alguém é tempo e alguém é espaço. Apesar de eu estar unificando, eu sei que tempo tem coeficiente positivo e espaço tem coeficiente negativo. Então, isso aqui são as direções tipo espaço e a direção tipo. Então, a métrica, ela está sempre associada a um produto escalar. Então, é o que nós estamos falando, o espaço de Minkowski, o espaço euclidiano, como tudo é mais, o produto escalar é irrelevante. Você fala, mas se eu não pegar uma base ortogonal, não tem problema, não pega. Mas você ortogonaliza. Todo mundo conhece o método de Gram-Schmidt. Eu posso sair desses dois vetores, um assim e o outro assim, e passar para uma base, que é esse vetor e esse vetor, onde esse vetor aqui é uma combinação linear desses dois. Então, eu, sempre, sem perda de generalidade, no espaço euclidiano eu posso ir para uma base ortonormal. Mas no espaço de Minkowski, essa métrica não consegue subir daí. O máximo que eu consigo botar é diagonal. Então, vamos respeitar a presença dessa métrica. Então, a pergunta, intervalo, a questão que nós estamos colocando aqui é que a presença de uma métrica vai me distinguir, então, o que é tempo e o que é espaço. Deixa eu deixar um exercício só para a gente fazer um pouco mais não. Você poderia explorar o assunto, né? Se x e y fossem produtos tensoriais, produtos diretos,
Você poderia também construir um outro modo de... Seria produto tensional de x com y. X com Vou Y. colocar aqui, depois a gente vai comentar isso. Está falando nesse sentido aqui, né? Daqui a pouco tá legal. Só para deixar uma ideia que eu passei em casa, imaginaram assim, na aula passada, eu vou deixar fazer só um exemplo, o resto é parecido, se alguém tentou fazer e quiser depois mostrar que isso fez de uma maneira diferente. Suponhamos o seguinte, então, vamos dizer que eu esteja justamente no espaço de Minkowski tridimensional. Um tempo, dois espaços. E vamos pegar, supor o seguinte. Vou calcular, dizer, eu tenho um vetor x, desculpa, eu tinha colocado, acho que esse exercício. Tenho um vetor x que é um vetor tipo tempo. O que significa um vetor tipo tempo? Significa que x2 é positivo, ou seja, C2 dx ao quadrado menos x escalar x, isso aqui é positivo. Isso é um vetor tipo tempo. CDT é menor do que dx. Então tá legal. Tem C2, DT2, né? CDT, a velocidade menor do que cada luz. dx é igual a CDT, com a velocidade v menor do que c. Então eu estou falando de uma região tipo tempo, de um vetor tipo tempo. Suponhamos que ele seja, então, por hipótese, suponhamos que ele tenha um vetor tipo tempo. Aí eu falo, existe um vetor y que é ortogonal a ele. E aí eu pergunto, quais são as características desse vetor y? Se o vetor x, estou num espaço, vamos agora fazer um espaço tridimensional, né? Eu tenho um cone de luz, é como se eu tivesse um plano x, y, né? E vamos pegar uma seção bidimensional do espaço tridimensional. Significa que eu estou aqui dentro. Se eu tenho alguma coisa que é tipo tempo, claro, se a coordenada tx for positiva, eu tenho um vetor que está aqui dentro, mas lá para cima. Se o tempo for negativo, eu tenho um vetor que a coordenada está aqui embaixo, negativo. Mas ele está dentro do cone de luz, porque ele é positivo. Ele é tipo tempo. Então eu tenho um vetor que mora aqui dentro, por exemplo, esse vetor. Agora, tem um vetor y ortogonal a ele. Então, eu não sei as características do vetor y, mas eu sei que ele é ortogonal. Então a gente poderia escrever isso da seguinte maneira. X escalar y é igual a zero. Então isso aqui vai ficar C2 dx dy menos x escalar y. Isso aqui é igual a zero. Tá? Então, por definição, por hipótese, eu tenho um vetor ortogonal a um vetor tipo tempo. Vamos ver as características que a gente pode definir para x para y. Escrever essa relação assim. Isso aqui é CTX, claro, né? CTY igual a x escalar y. Vamos tirar o módulo dessa equação. Módulo de CTX. Na verdade, é um módulo de dx, que C é positivo. Módulo de CTY é igual ao módulo do produto escalar. Existe uma chamada desigualdade de Schwartz, que diz que o módulo do produto escalar é menor ou igual do que o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo. Por causa do cosseno. O cosseno é um número entre menos 1 e 1, e módulo, ele tem um módulo entre 0 e 1. Então, isso aqui é módulo de x, módulo de y, cosseno. Mas como o cosseno é um número menor do que 1, isso aqui é menor do que módulo de x, módulo de y. É chamado de desigualdade de Schwartz. Então, a gente tem essa relação aqui. O que nós sabemos aqui dessa primeira relação está me dizendo o seguinte, que c tx em módulo é maior do que módulo de x ao quadrado. Essa relação aqui está me dizendo que isso é maior do que isso, porque esse vetor é tipo tempo. Então, C2, vamos botar assim, C2, então tanto faz. O quadrado, né? Isso aqui é isso aqui. Isso aqui é módulo de x ao quadrado. Vamos botar dessa forma. Essa relação está me dizendo exatamente que CTX ao quadrado é maior do que módulo de x ao quadrado. E x escalar x é módulo de x ao quadrado. Se eu tirar o módulo dessa equação, eu vou ter módulo de CTX é maior do que o módulo de x. Então isso aqui está me garantindo que esse vetor é um vetor tipo tempo.
Então, se esse vetor aqui é do tipo tempo, eu já sei que CTX sobre módulo de x, então nós temos essa relação aqui. Módulo de CTX vezes o módulo de CTY é menor ou igual que o módulo de x vezes o módulo de y. Só reproduzindo isso aqui. Fazendo esse exercício só para vocês verem que tem uma geometriazinha que não é tão óbvia quanto no espaço euclidiano. Bom, aí eu posso dividir essa relação. Posso fazer o seguinte, eu posso dividir ambos os lados dessa equação pelo módulo de x. Como eu estou dividindo uma desigualdade por um número positivo, ela não muda de sentido. Então aqui vai ficar módulo de x aqui embaixo e mantenho isso aqui. Então agora eu posso pegar isso aqui, esse também é um número positivo, por causa do módulo, eu posso trazer ele para cá. Tá? Então essa relação se transformou nisso aqui. Posso escrever essa relação desse modo. Então, módulo de y sobre módulo de CTY é maior ou igual que o módulo de CTX sobre o módulo de x. Mas como esse vetor aqui é tipo tempo, nós sabemos que o módulo de CTX é maior do que o módulo de x. Então esse número aqui é maior do que 1. Então esse número que está aqui é maior ou igual a 1. Certo? Isso aqui é maior ou igual a isso, mas isso por sua vez é maior do que 1. Então isso aqui é maior ou igual a esse número. Então, a conclusão que a gente tira daqui direto é que o módulo de y vai ser, se eu multiplicar isso aqui, vai ser maior ou igual a... Vamos confundir já. Então, o módulo de y é maior ou igual ao módulo de CTY. Então, isso está me dizendo o seguinte, quem é y2? y2 é C2 TY quadrado menos y escalar y. Ou seja, y2 é módulo de CTY quadrado, que é a mesma coisa que CTY quadrado, menos módulo de y quadrado. Então, esse número aqui, se esse cara satisfaz a essa igualdade, esse número aqui é maior ou igual a esse. O módulo está no quadrado, então esse número aqui vai ser menor ou igual a zero. Então, se x é um vetor tipo tempo e y é ortogonal a ele, esse vetor nunca vai poder ser tipo tempo. Ou ele vai ser tipo luz, ou ele vai ser tipo espaço. Então, qualquer vetor que esteja dentro do cone de luz, ele só vai poder ser ortogonal a algum vetor que esteja aqui ou de fora. Nenhum vetor aqui de dentro vai poder ser ortogonal. Então, vetores tipo tempo nunca vão ser ortogonais entre si. E aí você pode ver, se o vetor for tipo espaço, por exemplo, se o vetor for tipo luz, suponhamos que x fosse um vetor tipo luz, não tipo tempo. Se x é tipo luz, a única relação que vai mudar é isso aqui. Módulo de CTX é igual a módulo de x, e não maior. Então, módulo de CTX é igual a módulo de x. Então, isso aqui é único. Então, módulo de y sobre módulo de CTY seria maior ou igual a 1. Então, se um vetor x fosse tipo luz, vetor nulo, tá no cone de luz, ou ele está aqui, ou ele está aqui, qualquer vetor ortogonal a ele vai ter que ter isso aqui, vai ter que ser ou tipo luz ou tipo espaço. Então, por exemplo, um vetor tipo luz pode ser ortogonal a outro vetor tipo luz. Na verdade, se um vetor é tipo luz, o produto escalar dele por ele mesmo é zero. Então ele é ortogonal a ele mesmo. Então não é vamos dizer assim, viagem, né? A gente na nossa visão assim, meio senso comum, vetores ortogonais são vetores que fazem isso. Agora se você dizendo, eu tenho dois vetores ortogonais que fazem isso, onde a prova está errada. Não, você tem que ver claramente. Se você tiver um espaço de Minkowski, dois vetores colineares podem ser ortogonais, basta que eles estejam no cone de luz.
Então, é uma geometria meio fora do comum, né? Se esse vetor está aqui e eu tiver um vetor paralelo a ele, o produto escalar desse vetor por esse é zero. E aí, se eu pegar um vetor que é tipo luz, então CTX ao quadrado menos módulo de x ao quadrado é igual a zero. Esse vetor é tipo luz. Se eu pegar um vetor que é proporcional a ele, tem um parâmetro lambda, um vetor que seja uma constante vezes esse vetor, ou seja, um vetor colinear com ele, a multiplicar tx por capa e x por capa. Então vai ficar capa 2 vezes essa mesma coisa aqui, que continua sendo zero. Então, dois vetores colineares no cone de luz também são ortogonais, porque eles têm produto escalar relativo, o produto escalar deles é zero. Então, é uma geometria um pouco diferente, né? Então, a gente não pode se basear muito na nossa visão euclidiana do mundo, né? Para ir para a visão minkowskiana. Então, vocês têm que conviver um pouquinho com essa geometria. Mas também é só obedecer as regras, obedecer que tem uma métrica. Vou parar meio de meio, tá? Só para obedecer que tem uma métrica. Tá claro? Não sei se está claro, mas assim, está fornecida a informação, dá para vocês pensarem a partir disso? Então, se nós fôssemos elétrons relativísticos, né, a visão de mundo, né, será que seria tão bonitinho quanto você é? De repente, né, haveria uma contração do teu nariz, né, você seria totalmente deformado. Então, sei lá, o conceito de beleza muda de acordo com a métrica, né? Métrica significa ser feio ou bonito, né? Depende dos ângulos e das medidas. Nariz desse tamanho, nariz de árabe, né? Nariz de judeu, né? Métrica, a métrica nasal é imensa, né? Então pode não ser tão bonito. O narizinho sueco já é mais gracioso. Então é a métrica, né? É a métrica que está em jogo. A métrica está por trás de tudo. Estética é métrica. Tá? E métrica, vamos ver a simetria. Então, pergunta, simetria é estética? Vamos trabalhar essas questões aqui no curso. O seu de grupo é feito para isso. Então, pessoal, vocês têm que acostumar, né? É com essa visão um pouco diferente de uma métrica. Depois, na relatividade geral, as coisas ficam um pouquinho diferentes. Já vou abordar o que agora. Antes de brincar, vamos acertar uma questão aqui para ao depois do intervalo e vamos discutir essa questão. Então, o que nós estamos querendo estabelecer para vocês é que vamos já tentar generalizar. Eu dei um exemplo bem concreto de um espaço de Minkowski bidimensional. Um tempo, um espaço. Depois, falamos do espaço de Minkowski planar. Um tempo, dois espaços. Depois do espaço de Minkowski, onde nós vivemos. Esse aqui, vamos dizer, esse é o mundo da teoria da relatividade especial. Um tempo, três espaços. Aqui a gente está falando realmente da relatividade estrito sensu. Essas aqui são outras relatividades. Depois eu posso falar de um espaço-tempo, uma dimensão temporal, 4 dimensões espaciais. Aqui eu já estou num mundo de 5 dimensões. Um é tempo e 4 espaços. Esse mundo aqui se chama, espaço se chama de decíclico, que é algo interessante em conexão com a relatividade geral e presença de constante cosmológica. Então, a teoria de Einstein, na relatividade geral, ela já começa a chamar em causa outros espaços. A gente pode ter depois um outro espaço, que está tendo até um curso aqui, que vocês têm ouvido falar muito, que é o chamado espaço de Anti-de Sitter. Anti-de Sitter. A gente abrevia como ADS. Casco Leite Reich, né? ADS. Então, o Anti-de Sitter. Ele tem 2 tempos, 3 espaços. É um espaço de 5 dimensões. Oi, Elton, tudo bem? É um espaço de 5 dimensões, em 2 direções temporais e 3 direções espaciais. O que significa trabalhar com 2 tempos? Tem um outro espaço que aparece também nas teorias visuais, que é um espaço com 2 dimensões temporais e 2 direções espaciais, que é chamado espaço de Axial. Então a gente pergunta, tem física nesses lugares aí? Onde é que tem física e onde é que tem viagem? Pergunta,
O que se faz em termos de física aqui? Então aqui tem toda uma discussão séria que houve, sobretudo floresceu muito nos anos 70, que é o chamados de modelos de Schwinger, eletrodinâmica em duas dimensões. Aqui em duas dimensões, uma de direção temporal e uma direção espacial, desenvolveu-se uma série de atividades muito intensa em teoria quântica de campos, né, naquilo que se chamava eletrodinâmica quântica, Quantum Electrodynamics, QED2. Significa eletrodinâmica vista no mundo bidimensional, que é um mundo um pouco estranho, né? A gente pensar o que são as equações de Maxwell no mundo bidimensional. Primeira equação de Maxwell, divergência de E igual a rho. Se eu estou num mundo que só tem uma direção espacial, claro, eu só tenho uma coordenada x. Então a divergência é d dx só de x, o vetor só tem uma componente espacial igual a carga, tem uma carguinha na origem. Carga na origem. Se eu tenho uma direção espacial, aí eu tenho a lei de Ampère-Maxwell, né? Que outra coisa, se eu estou no mundo bidimensional, vocês estão lembrados que o campo magnético ele é o rotacional de alguém. Se eu estou no mundo de apenas uma direção espacial, eu não posso tirar rotacional de ninguém. Porque o rotacional ele pressupõe que a coordenada que eu tive na derivada seja a componente de outra direção. Eu não posso tirar ddx do x. Ddx do x é a divergência. Então, em duas dimensões, uma dimensão espacial, eu não tenho noção de campo magnético. O campo eletromagnético só tem campo elétrico. Então, eu não tenho, por exemplo, a lei de Faraday-Lenz, né? Porque D menos dB dt. Não tem B. E aqui eu teria simplesmente que o que seria, né? Seria a equação de Ampère-Maxwell, rotacional de D é igual a 0J mais 0 ε0 dr. Que é a chamada equação de Faraday-Lenz, Ampère-Maxwell, então rotacional. Se eu não tenho campo magnético, não existe campo magnético desse mundo, é um mundo unidimensional. Campo magnético é alguma coisa que circula. Como é que se eu circular, eu saio desse espaço. Esse espaço é uma linha reta. Então, nada pode ser circulado. Só posso ter coisas que sejam colineares com essa linha reta. Então, eu não tenho como introduzir um campo magnético de uma dimensão espacial apenas. Eu preciso de, pelo menos, duas dimensões espaciais para poder introduzir um campo que circula sem sair do espaço. Aqui não, se o campo for circular, ele sai do espaço. Aqui não, ele fica no espaço. Bom, então em duas dimensões não tem campo magnético. Então tem essa relação aqui, que basicamente diz que a derivada do campo, né? Então vamos botar ddx, né? Vou botar dessa forma. Suponhamos que eu tivesse isso aqui. Chegando no vácuo, tá? Carga dentro. E aqui ddt de x igual a 1 sobre epsilon 0, sobre 0, 0 epsilon 0, epsilon 0, j. Então, suponhamos se eu tivesse no vácuo. Se eu tivesse no vácuo, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Se eu estiver no vácuo, não tem campo magnético, não tem carga, não tem corrente. Se eu estou no vácuo, se esse cara aqui, ddx dele é 0 e ddy ddt dele é 0, ele não depende nem de x nem de t. Então eu não tenho onda. Então no mundo unidimensional, eu não teria onda eletromagnética. Não tem como tirar a equação de onda daqui. Esse cara é constante no tempo e esse cara é constante no espaço. Em três dimensões a gente consegue tirar a equação de onda, porque aqui eu tenho rotacional de E e tenho rotacional de T. Eu consigo tirar a equação de onda. Então esse mundo bidimensional é um mundo muito particular. Eu não tenho onda eletromagnética. Se eu colocar, se o meu mundo fosse unidimensional e eu ligasse um laser, ele não andava, ele morria. A onda nunca sairia do lugar. Outra coisa meio estranha desse mundo é que se eu tivesse, por exemplo, uma carga na origem, só aqui, não tem campo, mas então, problema estático, não tem dependência no tempo. Tem apenas uma carguinha na origem. Quero saber qual é o campo elétrico gerado por essa carguinha na origem. Está aqui. Quero saber qual é o campo elétrico aqui. Então, fora, né? Então eu tenho algo, vamos pensar pela lei de Gauss, é como se eu tivesse que fazer o fluxo, né? O campo elétrico vai para cá. Então nós teríamos que é
temos o campo elétrico nessa direção aqui, e o elemento de linha, que eu teria aqui, se eu tenho a carga interior aqui, alguma coisa do tipo ρx, então meu campo elétrico é diretamente proporcional a x. Deixa eu apagar isso aqui, se vocês colocassem aqui o delta do Dirac, x, a gente sabe que a derivada, aí aqui vai ficar a derivada visual, só tem dependência em x. E essa equação aqui, ela tem como solução x igual a q bota de x. Então o campo elétrico cresce com a distância, e não cai. A gente está acostumado a falar do mundo colombiano, onde o campo elétrico cai com a distância. Nesse mundo unidimensional, eu teria um eletromagnetismo onde o campo elétrico cresce com a distância. Então a força de Coulomb, ela cresce à medida que as partículas se separam. Isso é o que a gente chama de confinamento. À medida que o objeto se separa, a força aumenta. Então, para eu passar de uma configuração dessa distância a uma configuração a essa distância, eu tenho que fazer cada vez mais força. Cada vez mais força. Então, cada vez fica mais difícil separar a partícula teste da partícula de prova. Então, da partícula teste da partícula geradora do campo. Então, essa força é uma força que cresce com a distância. Então, essas teorias QD em duas dimensões, ela foi muito explorada para poder tentar entender mecanismos ligados ao problema do confinamento. Então, isso justificou o estudo do que é o espaço de Minkowski em duas dimensões. Esperava-se que a gente tivesse bastante insight sobre o confinamento olhando a QD em duas dimensões. E aí apareceram outros mecanismos muito interessantes em conexão com essa uma eletrodinâmica, né, com uma interação eletromagnética em duas dimensões. Em umas duas dimensões, aqui apareceu um fenômeno muito interessante, que é o fato da interação eletromagnética em três dimensões poder levar à supercondutividade. Então, hoje, existe uma atividade muito intensa, né, no estudo desses espaços de Minkowski em três dimensões, em conexão com o problema da supercondutividade. Existem também outras questões em matéria condensada que nos levam a considerar a possibilidade de um mundo tridimensional, bidimensional, planar em uma direção temporal, como é o problema atual que tem também do material chamado grafeno, né? Isso indica que informações sobre teorias em três dimensões, umas duas, podem ser importantes para esse tipo de material em matéria condensada. Aqui é o nosso mundo, e aqui é um mundo ligado à gravitação. E a questão da constante cosmológica. Constante cosmológica, essa questão toda é importante também em conexão com a discussão da energia escura. Então, esses universos quadri e cinco-dimensionais, tipo De Sitter ou anti-De Sitter, eles aparecem muito na literatura também. Então, se justifica a gente falar desses tipos de espaços de Minkowski aqui. Aqui, por exemplo, esse espaço aqui tem duas direções temporais e duas direções espaciais. A gente tem dois tipos de motivação. Tem uma série de trabalhos dos russos, aí, Sakharov, o grupo dele, associando a possibilidade de um espaço com duas direções temporais e duas direções espaciais a regiões próximas a estruturas que estão em colapso gravitacional. Numa situação de campo gravitacional extremamente intenso, né, tipo vizinhança de uma puta supernova, né, gigante supernova, até o do buraco negro, a possibilidade de uma direção espacial ela se transmutar numa nova direção temporal. A gente já falou sobre isso na aula passada. Deixei um exercício sobre esse espaço com dois tempos, que é o chamado espaço de Etialba. Em teorias de supercordas também aparecem soluções em que um espaço-tempo com duas direções espaciais e duas direções temporais pode ser um cenário razoável para se descrever a gravitação também. Isso aí é uma atividade também ligada a supercordas. Então, eu estou só mencionando as motivações, nada disso é solto assim, tem uma aplicação em física. Se é viagem ou não é, física teórica é muito viagem, né? É outra questão, mas tem aplicação, tem literatura sobre isso. E aí nós vamos associar, cada espaço desse vai estar associado a um grupo espaço-temporal distinto, que são os grupos que nós vamos estudar aqui, né? Uma das perlas importantes aqui do nosso curso é o estudo dos grupos espaço-temporais. Então, o primeiro grupo, o primeiro espaço de Minkowski,
que é o espaço de Minkowski, com uma dimensão temporal e uma dimensão espacial, que vamos começar a estudar hoje, ele está associado ao chamado grupo SO11. É um chamado grupo pseudo-ortogonal. Vamos entender o porquê da nomenclatura. O espaço de Minkowski, uma direção temporal e duas direções espaciais, está associado ao grupo SO2. É um grupo, exatamente, é um grupo que faz rotações num espaço tridimensional, onde uma direção é temporal e duas dimensões são espaciais. Aqui no nosso curso, né, no segundo semestre de vocês de iniciação, nós trabalhamos esse semestre todo, basicamente, o grupo SO3. E culminamos com o estudo do grupo SO2. O que nós vimos? Nós vimos que esse grupo aqui é o grupo que faz as rotações no espaço euclidiano tridimensional. Aqui, então vamos ver a versão desse grupo, só que agora uma direção é temporal e duas são espaciais. Então, o que muda quando eu saio de um grupo puramente espacial para um grupo onde uma das dimensões passou a ser tempo e duas continuaram a ser espaço? Depois, nós vamos estudar um grupo. Esse aqui eu não vamos estudar muito, não. Vou dar só alguns insights, porque é fácil deduzir a partir desse. Depois, basicamente, o que é importante para nós é esse grupo aqui, que é o grupo SO13, que é o chamado grupo de Lorentz. Então, esse grupo aqui é muito importante para nós, porque é nesse grupo que nós vamos ver a formalização do conceito de partículas relativísticas. O que é o elétron, o que é o neutrino, o que é o quark, o que é o fóton e assim vai. Depois, um grupo 1,4, que é o chamado espaço de De Sitter, o grupo associado a ele vai ser o SO14, sempre guardando, né, a mesma distribuição. É um grupo ortogonal, quer dizer, um grupo que vai fazer rotações num espaço com uma direção temporal e 4 direções espaciais. Depois, o chamado grupo de anti-De Sitter, que é o SO23, que é muito discutido na literatura atualmente, em conexão com essa chamada conjectura de Maldacena, né? ADS-CFT, uma conexão entre uma física no espaço de anti-De Sitter e uma teoria de campos conformes. É uma atividade teórica bastante densa. Estou só chamando a atenção que esse grupo tem sido muito popular recentemente. E depois o chamado grupo de Etienne-Lorentz, que é um grupo que vai falar do que são as rotações no espaço-tempo de Minkowski, de duas direções temporais e duas direções espaciais. Então, também, de novo, é um grupo chamado pseudo-ortogonal. Vamos dizer por que é pseudo-ortogonal, vamos ver daqui a pouquinho, após o intervalo. Só para agora dar um refresquinho, vou atender aí o que o Dória levantou e a gente dá um intervalo. Dória, exatamente o que você tinha em mente quando você tinha colocado isso aqui? A pergunta foi em conexão com isso aqui. Tinha definido esse vetor aqui, CTX, digamos, x1, x2, x3, quando eu fiz no espaço de Minkowski quadridimensional, um tempo, 3 espaços. Ou seja, eu posso escrever isso aqui desse modo, CTX e aqui um vetor x. E aqui, CTY e um vetor y. 3 componentes espaciais, uma componente temporal, 3 componentes espaciais, uma componente temporal. Aí eu tinha representado isso aqui desse modo. Eu tinha feito o produto escalar desses dois vetores, né? Ficaria desse modo. X escalar y, nesse espaço de Minkowski, vai ser x transposto, a métrica eta y. Onde essa métrica eta, nesse caso, é mais 1, menos 1, menos 1, menos 1, tudo certo. C2. dt2 menos dx ao quadrado menos dy ao quadrado menos dz ao quadrado. Tá? Então é o espaço de Minkowski em 4 dimensões. Um tempo, 3 espaços. Qual era a tua colocação aí do produto tensorial? Se você está querendo relacionar dois vetores, CT, né? CT com x e outro CT com y. Agora, você fez a relação x interno e y e criou aquela média. Se você fizesse produto tensorial, tensorial, você diz? Tensorial, você ia ter uma outra relação, CTX vezes CTY, CTX. Na verdade, se eu fosse botar aqui só para o pessoal ver melhor. Se eu tivesse CTX, X1, X2, X3. Se eu fizer o produto tensorial, CTY, Y1,
Só para dar uma recordadinha aí para quem não se lembra direito, tá licença. Então, rapidinho, álgebra linear. Eu pego o produto de dois vetores. Eu pego um vetor V, tem coordenadas VI. Pego o vetor 1, tem coordenadas UI. Se eu fizer, claro, produto escalar entre eles, eu estou formando isso aqui, UI e VI. Se eu fizer o produto vetorial entre eles, eu estou formando componente iésima do produto vetorial é epsilon e jk, o jvk. Estou formando o produto tensorial. O produto tensorial de dois, o produto vetorial de dois vetores é um vetor, sobra um índice, né? É esse vetor aqui. O 2v3 menos o 3v2. O 3v1 menos o v3. O v2 menos o 2v2. Que é o produto vetorial de dois vetores. Agora o que o Dória está falando é o produto tensorial. Se usar o produto tensorial, eu estaria, na verdade, não multiplicando o i com x, ele me dá um número, me dá um escalar, e isso aqui me dá um vetor. Eu vou formar uma matriz. Eu vou pegar a iésima componente do vetor u e vou multiplicar por qualquer jésima componente do vetor v. Então, suponha que a gente adotasse nessa notação, pegasse assim, o transposto tensorial v. O transposto tensorial v seria só o 1, o 2, o 3. O que é o produto tensorial? E aqui eu tenho V1, V2, V3. O produto escalar seria isso. Isso vezes isso. Então dá o 1, V1, o 2, V2, o 3, V3. Dá esse número, dá um número, não dá uma matriz, não dá um vetor. Dá um número. Se eu fizer o produto tensorial, né, a maneira que a gente introduz o produto tensorial é multiplicando todas as componentes de um vetor por todas as componentes do outro. O produto vetorial tensorial seria uma matriz 3x3 formada com essa matriz aqui em cima, esse vetor aqui em cima, e esse então seria o 1, V1, o 2, V1, o 2, o 3, V1. Então eu coloco esse vetor em cima dessa componente, vai ficar o 1, V1, o 2, V1, o 3, V1. Depois vai ficar o 2, V1, o 2, V2, o 2, V3. O 2v2, isso. O 2v1, o 2v2, o 2v3. Acho que você tomar uma besteira. Vai ficar o 1, o 2, tá? Não, aí vai ficar o 2v1, o 3v2. Está sempre colocando isso aqui. Esse segundo vetor é colocado em cima de cada elemento dessa matriz aqui. Então, eu vou formar nessa coluna um V1, um V2, então, e o 1v3. Depois dessa coluna aqui eu vou formar o 2v1, o 2v2 e o 2v3. Depois esse vetor vai ficar em cima. Então eu vou formar o 3v1, o 3v2 e o 3v3. Ou seja, essa matriz aqui, então eu estou formando uma matriz MIJ, é o produto chamado de TIJ, tensorial. O produto tensorial é uma matriz TIJ onde o elemento da linha I e da coluna J é o J, VI, vamos ver se é isso mesmo. Linha 1, coluna 1, tá? O 1, V1. Linha 1, coluna 2, então seria V1, o 2. Linha 1, coluna 3, V1, o 3. Exatamente. Então, ele tem essa ordem aqui. Na verdade, ele é o VI e o J. O J, quer dizer, eu posso trocar a ordem como eu quiser. Eu defini o produto tensorial construindo uma matriz a partir de dois vetores. É isso que o Dória está falando. Esse é o produto tensorial de dois vetores. Tá? Sempre a gente faz, a ideia do produto tensorial é sempre colocar o elemento que vem aqui em cima de cada elemento ali. Como se eu tivesse uma matriz 2x2 assim, alfa, beta, gama, delta. E fosse fazer o produto tensorial por uma matriz ABCD. Como é que eu faço o produto tensorial? Eu pego sempre o segundo elemento e coloco em cima de cada elemento do primeiro. Então eu vou criar uma matriz 4x4. Vai ficar essa matriz aqui, 4, 2, vai ficar uma matriz 4x4, que vai ser assim, ela vai ficar alfa A, alfa B, alfa C, alfa D, beta A, beta B, beta C, beta B,
Então, estou relembrando vocês aí. Gama A, gama B, gama C, gama D, delta A, delta B, delta C, delta D. Tá? É colocar a segunda matriz em cima de cada elemento da primeira matriz. Então, criei uma matriz 4x4 desse modo. Esse é o produto tensorial, certo? Então, mesma coisa aqui, eu coloquei esse vetor em cima de cada elemento do primeiro vetor. Tá bom? Tá, então, feita essa revisão, teu ponto. O meu ponto, então, é o seguinte, que você agora tentar criar, em vez de só o interno B, Sei. você criar o CT, Certo. CT com CTY, CT com Y1. Tá, você quer ver então, assim, criar um espaço mais amplo. mais amplo. Tá, o espaço, vamos dizer assim, aqui, o número de componentes agora, né, vai ser, você vai criar um produto escalar, vamos dizer assim, você queria criar um produto tensorial. Vamos pensar o seguinte, Falando uma palavra assim, a gente está estudando a invariância da luz. Isso. A gente está estudando a invariância da luz aqui, o interno B, que está vindo. Então, por que não estudar a invariância da luz no X tensor Y? Tá certo. Então, a questão que a gente tem aqui, nada contra essa ideia. É que essa ideia é uma generalização que observe o seguinte: quando nós tiramos o produto tensorial, observem, olha o que está aqui na diagonal: o 1V1, o 2V2, o 3V3. Quando a gente faz um produto tensorial de dois vetores, eu estou formando essa matriz aqui, ó. P e J é igual a o JVI. Aqui, ó. Isso é a matriz que eu formei. Elemento da linha I na coluna J eu posso botar, é o vetor, é a iésima componente de V vezes a J-ésima componente de U. É a regra de formação, né? Então está aqui, tudo que está na linha 1 são as componentes V1. Tudo que está na linha 2 são as componentes V2, e tudo que está na linha 3 são as componentes V3. E quando eu varro as colunas, eu estou variando o J, eu estou varrendo, cada coluna vai estar associada a uma componente. Então tá, isso é o produto tensorial. Imagine que eu fizer, nessa matriz, eu tome a diagonal, I igual a J. Então isso aqui dá VI e o I. E que eu some o I variando de 1 a 3. Então, quando eu somo os elementos da diagonal de uma matriz, eu estou tirando o traço dessa matriz. Então, o traço dessa matriz nada mais é do que o produto escalar de 1 por 2. Então, o produto escalar, ele se localiza como o traço da matriz, que é o produto tensorial correspondente aos dois vetores. Então, a partir de dois vetores, eu posso sempre formar o produto tensorial e, se eu olhar o produto tensorial, que é mais geral, produto tensorial, a diagonal dele, a traço dele, que é a soma dos elementos da diagonal, encerra exatamente o produto vetorial, o produto escalar, desculpa, dos dois vetores. Então, quando eu estou colocando agora a questão de definir o cone de luz em associação com o produto escalar, isso significaria, se eu estou num espaço-tempo quadridimensional, então vamos pensar que a coordenada aqui, para não ficar criando coordenada diferente, vamos chamar que cada vetor, a componente temporal é a componente zero. Digamos então que esse vetor aqui tem componente x0, x1, x2, x3. E o vetor y, então vou botar aqui o x0, vamos adotar essa notação que realmente é a notação que a gente usa. A gente associa a coordenada temporal à direção zero, porque ela não é direção espacial, ela não é x, não é y, não é z. Poderia ser 4. Mas não se adota isso, adota-se zero. Então, a componente x0 nada mais é do que c, o tempo do vetor x, e a componente y0 é cti. Vamos adotar essa notação. Então, vamos agora dizer que eu estou trabalhando com um índice que vai de 0 até 3. 0, 1, 2, 3. Não vou adotar a notação I, porque a notação latina, I, J, K, é para 1, 2, 3, a gente está associado mais a espaço euclidiano. Vamos adotar uma notação de letra grega, Mi. Digamos que eu tenho um índice grego que vai de 0, 1, 2, 3. Quando Mi for 0, eu estou falando da componente temporal. Quando Mi for 1, 2 e 3, eu estou falando das componentes espaciais. Então, na verdade, o que eu estou falando, que o Dória falou, o produto tensorial seria isso aqui, ó, xmi vezes ymi. Poderia fazer isso aí. Ou seja, eu vou pegar
x0, y0, x0, y1, x0, y2, x0, y3, x1, y0, x1, y1, x1, y2, x1, y3, e assim vai. x3, y0, x3, y1, x3, y2, x3, y3. Eu vou formar uma matriz 4 por 4, em vez de ser 3 por 3. Vou formar uma matriz 4 por 4, só para constar aqui para vocês. Então, nós vamos ter uma matriz que vai ser assim. x0, y1, x0, y0, x1, y0, x1, y2, x1, y3. Vou botar tudo aqui, x1, y3. Aí se eu fizer aqui embaixo, estou colocando sempre o segundo, então aqui eu vou ter y1, x0, aqui eu vou ter y2, x0, e aqui eu vou ter y3, x0. Então, esse setor aqui mistura o tempo de esse setor aqui mistura sempre, esse setor aqui está misturando o tempo de tempo de x e todos os componentes do y. Vamos colocar assim. Esse setor aqui, ele vai misturar só a parte espacial, só x e y. E aqui vai entrar sempre 1, 2, 3. Então, essa submatriz 3 por 3 é a submatriz do setor espacial. Então, nesse caso, agora, o produto escalar no espaço de Minkowski, que é, como nós sabemos, x0, y0, menos x1, y1, x2, y2, x3, y3. É isso aqui, ó. Na verdade, é isso aqui. O produto escalar no espaço de Minkowski. É o produto das coordenadas temporais menos o produto escalar dos vetores espaciais. Esse produto escalar, ele também vai estar aqui. Isso aqui vai estar dando x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3. Só que o traço, nesse caso, estaria o sinal mais. O traço é a soma dos elementos da diagonal. Então, para eu poder reproduzir esse produto escalar aqui, eu teria que falar no traço do produto tensorial, mas tomado multiplicando a métrica, ou a métrica, pela matriz. Então, isso aqui é que vai dar exatamente aquele produto escalar. x0, y0, menos x, y. Agora, x escalar. O que nós estamos fazendo? Nós estamos definindo esse produto escalar aqui. Isso é a nossa métrica. Aqui, com esse produto escalar aqui. E nós estamos definindo, vamos querer definir a constância desse intervalo aqui. Então agora, o que você está colocando aí, se eu não definir só isso, eu quiser que o que fique constante seja isso aqui, o produto tensorial como um todo. O que eu ganho daí? Não é a pergunta. Se eu quiser associar a constância da velocidade da luz a isso, que tipo de grupo nós vamos ganhar a partir daqui? Podemos ver isso, mas a questão é, se eu já me contento de fazer esse produto escalar e dizer que a constância da velocidade da luz está associada à invariância desse produto escalar, eu já vou saber, pelo cálculo tensorial que nós vamos desenvolver aqui na penúltima aula, nós vamos saber que exatamente como é que esse objeto aqui se comporta quando eu faço uma transformação de observadores. Então, é suficiente a gente partir disso aqui para já ter uma visão muito clara de como aquele produto lá tensorial vai se comportar. A partir daqui, eu consigo inferir sobre aquilo. Mas o teu ponto é outro. Se eu partir daqui, o que eu vou ganhar a partir disso aqui? Vai poder ver depois. É outra questão, que é mais ampla. Pode ser até que não dê nada. Pode ser até que seja uma resposta vazia. Pode ser. O que é isso? Que grupo é esse? Se eu fizer a invariância do produto tensorial, não mais do produto escalar, eu tenho uma coisa muito mais restritiva. Se eu tenho mais restrição, eu tenho menos estrutura. Então, de repente, quando você impõe tantas regras, você só tem uma solução, a identidade. Então, às vezes você bota tanta regra que a liberdade é nula. O grupo de Lorentz, ele te abre uma liberdade grande.
Então a pergunta é, se nós impusermos essa invariância, não aquela, por que a gente vai fazer? Podemos discutir isso aí. Não estou dizendo que está fechada a discussão, não. Estou só apresentando a discussão para vocês. Vamos dar um intervalo, 15 para 1, vamos dar um intervalo até que não, tá? Aí vocês aí.